Muito bem, olha, e hoje um dia importante no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, mais um. E o ministro André Mendonça pediu vista e suspendeu, mais uma vez, o julgamento do marco temporal. Após o caso ficar parado por quase 2 anos na corte, agora, mais uma vez, parado. Antes, o ministro Alexandre de Moraes votou e se posicionou contra. Mendonça afirmou que precisa de mais reflexão sobre o tema. O placar está 2-1. O relator Edson Fachin e Moraes votaram contra e o ministro Nunes Marques foi favorável ao marco temporal. Desde janeiro, os ministros que pedem vista devem devolver os casos para julgamento em 90 dias. Se o prazo for todo usado, a votação pode ficar para depois de setembro, mês da aposentadoria da presidente do STF, a ministra Rosa Weber. A ministra, inclusive, relembrou este prazo, cobrou de Mendonça a devolução do processo antes da sua aposentadoria, porque Rosa quer votar. Vamos ver. Obrigada, ministro Fux. Na verdade, esse processo ele versa sobre um tema de tão grande, de tão imensa sensibilidade, em especial porque nele formularemos uma tese de aplicação geral, de força vinculativa. Então, toda reflexão se mostra oportuna. O voto do ministro Alexandre, sem dúvida, hoje nos abriu caminho também, né, para um aprofundamento dos estudos. Eu só espero que, e tenho certeza que vai acontecer, que eu tenha condições, né, de votar, porque eu tenho uma limitação temporal, né? Eu, pessoalmente, para proferir meu voto aqui. E o meu voto... Se meu voto não estiver pronto, senhora presidente, põe em pauta independente de mim. Sem dúvida, é o que diz o nosso regimento. 90 dias, volta automaticamente à pauta. Mas mesmo antes dos 90. Obrigada, ministro. Aí, Osmando, para a gente é uma pressão, viu? É uma pressão grande e a minha visão, a minha perspectiva, a minha esperança é de que o Supremo consiga reparar o erro cruel, terrível, desumano praticado pela Câmara dos Deputados, que aprovou regime de urgência e depois aprovou no plenário esse marco temporal, que é uma arma cruel contra as populações originárias do Brasil. Eu fico esperançoso porque vejo na rápida exposição que a ministra Carmen faz, ela revela uma admiração pela profundidade do discurso do voto do ministro Alexandre de Moraes. Como o voto do ministro Alexandre de Moraes foi contrário ao projeto que prejudica as populações indígenas, vale dizer que votar contra o marco temporal é votar a favor das populações indígenas. Então, eu tenho esperança de que isso ocorrerá. Que no Supremo vai prevalecer a tese de que esse marco temporal ele é prejudicial, é desumano e ele expõe o Brasil de forma estupidamente negativa perante a comunidade internacional, no momento em que a própria ONU, a própria Organização das Nações Unidas, manda que os governos ouçam as populações indígenas para que, pela sabedoria das populações indígenas, dos povos originários, se possam encontrar soluções para as questões climáticas que são cada vez mais preocupantes. Muito bem, olha, Marta, para trazer mais informação sobre essa pressão, sobre esse momento importante desta pauta do STF, hoje, durante o julgamento, indígenas acompanharam dentro do pleno do STF esse julgamento. E, mais do que isso, advogados indígenas defenderam, fizeram a sustentação oral nesse julgamento
do marco temporal. E aí, o Maurício... Ixi, agora ficou ruim para ler. Põe lá de novo. Isso. Terena. O Maurício Terena é esse que está aí na sua direita do vídeo. Ele postou essa imagem no Twitter e disse o seguinte, olha, advogados que irão sustentar hoje no Supremo, nunca mais essa corte sem nós. É o nosso Trend Topics hoje do Twitter, uma publicação bastante visualizada e uma imagem de uma representatividade muito forte. Marta. Ananias, a gente sabe que a derrubada desse projeto pelo Supremo é um passo importantíssimo no reconhecimento dessa dívida histórica que nós temos com os povos originários. Eu acredito que se chegue aí no meio termo, já que o Congresso nos envergonhou tanto com as votações anteriores em relação a essa pauta. E eu acredito, eu tenho fé e esperança, assim como o seu Zé Osmando, de que o STF derrube sim e reconheça os direitos dos povos originários que são merecedores desses direitos. A gente tem que debater mais a respeito da pauta da demarcação das terras indígenas também. Não é uma data que vai estabelecer quando alguém é merecedor ou quando alguém é legítimo de seus direitos naquela terra. Afinal, quem esteve aqui primeiro nesse lugar que nós chamamos de Brasil foram os povos indígenas e isso a história nos comprova. Basta a gente abrir um livro e a gente tem certeza disso. Então eu acredito e eu tenho esperanças que o STF vai sim reconhecer esses direitos dos povos originários. Amadeu, agora o ministro André Mendonça vai devolver ou a presidente vai ter que botar na pauta? Mas do jeito que você rodou o vídeo com o diálogo, eu acho que o Mendonça devolve antes dos 90 dias. Porque a ministra fez a cobrança, né? Com aquela delicadeza dela, mas com a ênfase necessária. Eu acho que o André Mendonça vai, sim, dar a ela o direito de votar antes de sair pela expulsória do Supremo. França? Aí eu já considerei a antecipação do voto da ministra Rosa Weber. Se ela tiver a oportunidade de votar, já pode se colocar ali o terceiro voto. Lembrando, contra... viu, só um pouquinho, que, vamos lá, mesmo sem julgamento, a ministra pode, em uma das sessões, consignar o voto dela. Sim, ok? Sim. Ela pode deixar por escrito, garantido, vai sair, ó, meu voto é esse aqui, sim, tá? Ela pode. Mas não é o que ela quer. Ela quer falar, ela quer defender a tese. Ela defender a tese, ela quer numa sessão, sim, falando ao vivo. Então é por isso essa pressão para que o Mendonça devolva e o julgamento prossiga. Até porque há tempo, o prazo final é de 90 dias, mas acho que dá para um mês aí o ministro André Mendonça se atualizar, como ele pediu. Destrinchar o processo, a ação, né? Isso, e nessa fala dela eu já vi muita sensibilidade que nós não observamos na Câmara dos Deputados, e eu creio sim que hoje o movimento, a tendência é que o Supremo Tribunal Federal vote contra o marco temporal, lembrando que esse processo que está sendo analisado pelo STF e vai sim seguir ali, servir como jurisprudência para ações similares, se refere a uma área indígena no estado de Santa Catarina. Então, pelo movimento que eu vejo hoje, a tendência realmente é que o STF, mais uma vez, tenha mais sensibilidade do que o nosso Congresso Nacional e vote contra o marco temporal e a favor dos povos originários. Muito bem, vamos avançar. Olha, já